Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje, seguindo a linha dos últimos episódios, vamos falar sobre coisas do dia a dia, coisas de sempre, coisas históricas na vida da mulher. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é a Adriana Tomasi. Muito bem-vinda, Adriana. Obrigada por aceitar o convite. Eu gostaria que você apresentasse, por favor. É, eu que te agradeço pelo convite também. É, acompanho o seu trabalho já há bastante tempo, ouço seus podcasts e para mim me faz muito bem. Então é muito gostoso estar aqui hoje. Ui, como é que eu me apresento com 52 anos que eu tenho? Dá para fazer de várias formas, mas eu vou pelo clássico. Eu sou paulista, eu moro no Rio há 25 anos. Então, quando eu vou para São Paulo, eles dizem que eu tenho sotaque de carioca, e quando eu tô aqui, eles dizem que eu sou do sul. Então, assim, tenho duas filhas, uma de 21 que faz medicina veterinária, já está na universidade, e eu tenho uma segunda filha que tem 18 e também está na universidade, faz design de produtos. Tenho três cachorros, sendo que um deles é uma doideira, porque tem ansiedade de separação e ele vive aqui no meu pé, junto comigo. Que mais você quer? Profissionalmente, você não falou nada de você. Profissionalmente, bom, isso é uma questão que eu venho me perguntando, porque até pouco tempo eu achava que a minha profissão era aquilo que chegava antes. Então eu já me apresentar, olha que coisa doida, Olha que né? interessante, Não você está sei falando isso agora e é exatamente isso que eu estou pensando. Ela não falou da profissão, que não chegou antes. e não combinamos. Porque durante muito tempo e há pouco tempo, quando eu tive uma crise no trabalho, eu fiquei muito mal, inclusive de saúde, porque era assim que eu me entendia. Então hoje eu tenho duas, sei lá, eu me apresento por o lado A e pelo lado B, buscando uma integração desses dois lados. Mas o meu lado A, eu trabalho com treinamento corporativo, faço treinamentos com lideranças, né? Esse lugar da educação corporativa nas empresas. Minha formação é pedagogia. E o meu lado B tem a ver com o lado que eu mais quero ser, fazer e me dedicar, que tem a ver com as artes expressivas, manuais, eu sou do têxtil, toda a minha árvore genealógica vem desse lugar, então minha mãe é costureira, minha avó foi tecelã, o meu avô, por parte de pai, ele era mestre de fazer rede de pesca lá no mar da Noruega, pescando bacalhau. E então toda meu, né? Eu brinco que eu sou feita de fios e é o lugar onde eu queria, né, poder estar mais, mas no nosso país né, arte e cultura tem aí as suas complexidades. Mas quando eu me vi numa crise e que eu não estava podendo exercer, eu falei, gente, então quem que eu sou se eu não sou o trabalho, né? Porque o trabalho sempre chega em primeiro lugar, é sempre onde eu dediquei mais tempo, onde eu investi mais horas, onde eu botei toda a minha aprendizagem, aonde eu me dediquei mesmo, né? Que não era só uma questão de trabalhar para ganhar, era a minha constituição, a minha identidade. E aí, a duras penas, eu venho descobrindo que o trabalho é muito importante. Mas a gente não é só isso, né? A gente é muito mais. E aí, assim, o que que eu sou além disso, eu tô descobrindo. Isso tem a ver É quando a com a minha gente, fase. eu falo, normalmente eu falo isso. Eu acho que todo mundo faz assim, né? E já tive treinamentos, né? Vamos chamar de treinamentos, assim, em diversas vivências que a pessoa fala, cuidado com isso, mas eles, meu nome é Maria Lígia Conte, eu sou professora, e daí vou contar o resto, mas eu sou professora. Antes de qualquer outro papel na vida da gente, a gente faz esse. Porque, por exemplo, no caso de professora, ou qualquer trabalho, são muitas horas da sua vida. Então Exato. você se identifica mesmo com aquilo, né? E daí nessa hora de transição ou de migração de uma coisa para outra,
É como se de repente eu não fosse mais Maria Lígia Conte. Então hoje, agora eu tenho que começar outro nome. Tenho duas sobrinhas, mas isso eu já vi em vários lugares e acontece muito com os artistas também. Mas as minhas sobrinhas foi por questão religiosa. Elas entraram numa linha assim indiana e elas trocaram o nome. Trocaram o nome e queria que a família inteira trocasse o nome delas, né? Então passa de um nome de batizado para um nome que é dado dentro daquele círculo ali. E é complicado. E as duas estão praticamente saindo desse lugar. E é difícil, porque agora quem eu sou, né? Eu sinto assim que é Exatam- difícil. Bom, Exatamente. por que que você escolheu essa primeira profissão? Como é que você... Porque pedagogia está ligado. Você poderia falar que pedagogia tem uma ligação Claro. com a arte, com a criatividade, com tudo isso lá, mas daí você foi trabalhar na indústria, é isso? Fui trabalhar nas consultorias. Consultorias? Nas consultorias. E já que pergunta difícil, sabe por quê? Eu tenho a impressão de que a minha vida, todo mundo tem seus divisores de água, né? Mas eu tenho a impressão que eu só fui alguém consciente, assim, que pensa sobre as atitudes, né? Reflete, pensa sobre o pensamento, quando eu fui mãe. A maternidade foi todo mundo brinca, um portal, né? E para mim foi um lugar de que me desestabilizou de muita coisa. E por que que eu tô dizendo isso? Porque na minha primeira filha, eu entrei em crise com o trabalho. Eu falei, eu não quero mais fazer isso. Não tem sentido isso que eu faço. E eu só pude questionar isso porque na gravidez eu lembro, eu tenho a nítida cena agora, de que eu estava no elevador, esperando lá no trabalho, esperando o elevador chegar, e aí uma voz falou: Você tá grávida e é uma menina. Eu lembro que eu até olhei para ver se tinha alguém falando comigo. E falei, gente, eu acho que tem alguém dentro de mim que fala sobre, que me conhece, que fala coisas sobre mim e que eu não conhecia. Então, eu batizo esse momento de consciência mesmo, de eu poder, a partir disso, ver que tinha um monte de coisa que eu fazia porque a oportunidade surgia, ou porque alguém disse, ou porque. Mas sem muita consciência da minha escolha. E a escolha pela profissão, ela foi assim, como muita coisa. Eu estava no cursinho e eu já tinha prestado no ano anterior para engenharia elétrica, eu já tinha prestado para arquitetura. E aí eu também lembro que eu falei, não, eu vou prestar para pedagogia, mas eu também não sei por quê. Eu não sei por que que eu escolhi isso. Não tinha ninguém. Eu gostava de ler, eu gostava de histórias, mas. E aí, com a maternidade, esse momento de questionar, eu falei, nossa, mas eu não escolhi trabalhar nesse lugar. As coisas foram acontecendo e eu fui fazendo. Mas escolher, eu acho que foi a partir daí. E aí eu rompi. Eu tinha uma profissão de destaque, trabalhava numa consultoria que era multinacional, a gente chamava de Big Five, eram as cinco maiores do mundo, eu trabalhava, né, em uma delas. Um salário maravilhoso e que tinha Mas eu falei, cara, esse trabalho não faz sentido, não foi o que escolhi. Fulano de tal que falou que tinha tudo a ver comigo e eu fui. E aí, por conta, né, da estrutura do meu casamento, né, eu falei pro meu, que agora é ex, né, na época eu falei, eu não quero voltar a trabalhar. Esse trabalho não tem a ver comigo. E aí na época, assim, hoje, óbvio, eu entendo que ele fez isso. Eu vou batizar de cuidado, eu vou dizer que foi pelo cuidado, né? Ele falou assim: você trabalha desde os 14 anos, é uma mulher ativa, tem um trabalho promissor, tem uma carreira maravilhosa. Como assim você vai deixar isso? Por causa de filho, vai querer ser o quê? Sei lá que ele falou alguma coisa do tipo, igual as mães do grupo da escola, que não tem nenhuma ocupação e ficam chatas pra caramba.
que é uma fala bastante machista, né? Porque eu estava ali numa crise de identidade. Eu estava numa crise, sei lá, uma crise de tudo, e eu não pude ali dar vazão ao meu, aquele, né? A encontrar qualquer outro lugar. Só que eu não consegui mais voltar a trabalhar como era antes, e eu demorei 15 anos para fazer uma escolha. Eu tentei fazer algumas transições de lugar, uma reorganizada de rota, eu saí das consultorias e fui para a área de treinamento que era educação. Eu falei, não, tem que me aproximar da educação. Mas ainda não era o que eu queria. E aí, quando eu decidi, eu fiz uma escolha pela profissão, aí veio 15 anos depois, eu fiquei 15 anos tentando entender sobre a minha identidade profissional, qual seria, nisso que a gente conversou no início, aquela que mais me definia. Então, juntando isso a uma separação, que eu me separei 4 anos depois, aí foi um trator dando ré várias vezes na minha vida. Não sei, Então, 15 acho que anos, eu, né? Eu 15 anos. entrei, eu entrei, eu sou professora, fui professora a vida inteira, porque eu casei com 18 anos e fui para a Inglaterra, fiquei um período na Inglaterra, depois voltei, separei, daí eu resolvi, fiquei 4 anos, né, entre idas e vindas, eu fiquei 4 anos na Inglaterra, aí eu fiquei 4 anos casada. Quando a gente voltou, a gente se separou e eu não tivemos filhos. E eu já trabalhava antes, porque eu trabalho desde bem novinho, eu já trabalhava. Mas quando eu voltei de Londres a primeira vez, tinha uma vaga no CCAA, lá no CCAA, tinha uma vaga de recepcionista, e eu falava inglês. E eu fui fazer. Ah, não, nem foi no CCAA, a primeira vez foi no Instituto Roosevelt, em São Paulo. Eu fui fazer a entrevista para recepcionista que precisava falar inglês. Quem me entrevistou foi o dono da escola, Robert, qualquer coisa. Aí ele falou: Nossa, seu inglês é super bom, vou pegar você para professora. Olha que Ele, não, incrível. professora, tá bom. Daí ele me deu um teste escrito, porque tinha que ter o teste para ter o registro do professor, né? Eu não sabia fazer nada, porque eu não sabia nada de gramática, eu não sabia nada de construção de coisa, não sabia nada. Os verbos, essas coisas, eu falava e compreendia. Daí ele falou, puxa vida, então eu vou te colocar como recepcionista mesmo. Daí eu fiquei recepcionista, trabalhei lá talvez um ano, e daí o CCA abriu vaga para recepcionista. E pagava melhor, porque é uma escola muito maior. E aí eu fui lá fazer entrevista para recepcionista, aconteceu a mesma coisa. O cara falou: Nossa, você pode ser professora. Eu falei: Não posso, porque ir lá, enquanto eu estava no Roosevelt, eu não podia estudar, não dava tempo para estudar e aprender. Nada. Daí eu falei: Não, eu não sei isso, não sei aquilo, tal. Aí o cara falou: Não, a gente vai te colocar o seguinte: eu vou te colocar no último estágio, que é o 13, que você não tem que ensinar mais nada, é só conversação. Espetáculo. Eu conseguia ler, eu escrevia pouco, mas eu lia bem e falava fluentemente. Daí eu peguei o estágio 13 e daí fui voltando até o 1. Fiz o 12, o 11, fui voltando De nas trás para aulas. De frente. trás para frente eu fui dando. E daí, quando eu resolvi, depois que eu separei do segundo marido, já tinha os dois filhos, que eu fui fazer. Ah, vou estudar. Aí eu queria. Daí eu tava com aquele sonho de ser professora do tipo O Mestre com Carinho. Sabe aqueles professores de filme que vai mudar a classe? Eu tenho Sabe? Você também, vai tá? ganhar flores no dia da formatura deles, sabe? O Eu curador ainda vai dizer tenho. aquela professora. Como que a gente fica iludido, né? Como que a gente vive nesse mundo do príncipe encantado que vai passar com o cavalo na frente da casa da gente. Mas enfim, aí eu fui procurar aula numa escola e o dono da escola falou: Olha, eu acredito que você tem inglês bom, porque eu tinha um bom currículo, mas eu não posso te dar as aulas sem você ter a faculdade. Ele falou: Se eu te colocar aqui Claro, sem a faculdade de letras, um professor que tem a faculdade vai querer o lugar dele. Daí, por conta disso, eu fui fazer a faculdade. Mas quando eu fui fazer faculdade, ainda eu falei: Não, eu vou estudar história, eu vou fazer história. E os professores falavam, não seja louca. E ainda foi na época que o Brasil estava juntando as matérias, História e Geografia, para uma matéria só. E eles lembro disso. falaram, não vai ter emprego para professor. Continua com o inglês, continua com o inglês.
E o professor de português falava, fica com isso, porque você escreve bem e tal. No fim, eu fiz escolhas. Você falou que a gente não faz escolhas, a gente faz escolhas, mas não faz escolhas bem pensadas, né? Bem Não me pensadas. arrependo, porque eu me separei quando os meus filhos eram pequenos, separei do segundo marido, e eu criei meus filhos com o trabalho de professora de inglês, dava aula particular, dava aula em escola, ganhava um dinheiro razoável, não era bastante, mas era razoável. Então, eu não me arrependo. E essa entrada no mundo do inglês me abriu muitas outras portas e tudo. Então, essa questão, o que a gente fez de errado, não é tão errado assim. Mas ter consciência de que não foram escolhas bem pensadas é legal, né? Exatamente. Eu não classifico como um erro mesmo. Tem algumas coisas que, se eu pudesse, faria É, diferente, mas muito pouco. Eu não carrego isso. Mas é isso. Eu fiz muitas coisas que, para minha família, né, filha de pai português que fugiu da guerra, minha mãe era costureira, que o dinheirinho dela era para as compras da feira, né? A gente viveu toda a minha infância, adolescência e jovem foi, né, sim, onde o trabalho era que salvava, era que era a porta para a sobrevivência da família. Então, esse lugar do trabalho, né, para quem é de família imigrante, é uma coisa muito, muito importante. E eu fui, estudei escola pública a minha vida toda, e eu falava, cara, meu pai não vai poder pagar a faculdade, não tem condição, então eu vou fazer faculdade pública. Então, para minha família, né, para os demais primos e tal, eu fiz um monte de coisa que, olhando hoje, eu falo, cara, eu acho que eu tive coragem, eu nem sabia onde eu estava me metendo, mas fui fazendo. É, na consultoria eu viajava de avião, coisa que a minha família inteira, de tios, ninguém tinha feito. Eu também, é isso, eu só não escolhia e falava, não, eu quero, nunca foi daquela, eu quero ser tal coisa, não. As coisas iam acontecendo esse pensamento consciente mesmo, né? De é. você pensar sobre aquilo, de refletir e tal. E se a gente for avaliar isso agora, Adriana, eu fico pensando assim: nós duas estamos concordando de que a gente tomou decisões não conscientes e estamos as duas concordando que tudo bem, porque fazendo as coisas erradas, né, supostamente não aquelas que talvez a gente teria feito se tivesse pensado bem, a gente cresceu muito. Eu me vejo assim comparada com outras mulheres, é, com outras mulheres com quem eu convivo, que eu conheço, me vejo à frente em muitos aspectos. Eu tomo cuidado com essas palavras porque não é superioridade, não é nada. À Não. frente no sentido da coragem, da aventura. Ontem eu estava na padaria, encontrei com uma amiga e ela falou: "E agora?" Eu falei: eu vou para Bahia aliás, eu vou para Bahia. Ela falou, eu vou para Bahia esse mês. Ela falou: "Ai, que gostoso, tal, não sei o que lá." Daí ela estava falando de avião. Eu falei: "Não, vou de ônibus." Ela: "De ônibus?" Daí ela disse assim: "Mas você é uma mulher muito aventureira." E isso para mim é um, Elogio! é um elogio bom, é uma coisa que me agrada. É como se alguém falasse para mim: "Você é muito inteligente." Parece um reconhecimento. É bom ser assim. Então, É vamos lá. Agora, as meninas que vão começar a vida agora, que estão as meninas com 20, com 20 e pouco, que estão começando a vida. Daí a gente vai para falar para elas: não, racionaliza tudo, pensa tudo. Não, mas também não vai falar: vai no escurão. Você tem meninas na idade de ainda, os meus já são mais velhos, os meus têm 45 e 43. As suas ainda são, eu tenho um casal. As suas meninas, se você nos sentar para 20. conversar sobre isso, sobre decisões e opções, qual que é o rumo da prosa? Ô, Lígia, eu tô, assim, ultimamente com. Cada hora eu me interesso por uma coisa, quer dizer, por muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas acho que a bola da vez, e que também tem a ver com o trabalho que eu tô fazendo, tem a ver com fazer perguntas. E por que que eu tô falando isso? Por exemplo, na pandemia, que foi onde eu vivi essa transição de carreira que eu quis cortar o velho. Aí a pandemia chegou uma semana depois, então eu não podia nem fazer o velho, eu não sabia que novo seria esse, e a pandemia com todas as questões, e mais a minha menopausa, então foi.
né? Foi bem divertido. Eu pude perceber um monte de coisa que, né, viver confinada, a gente, para quem se dedicou, né, se descobriu muito. E eu me descobri muitas coisas. E uma das coisas é que eu era, mentira, ainda sou, mas agora com consciência de me segurar, controladora, uma mãe que fala, vai por aqui, faça isso que vai dar certo, eu já sei. Eu me vi fazendo da faxina a coisas, a decisões maiores. E hoje, por conta desse interesse pelas perguntas, eu tenho experimentado nessas conversas onde as meninas trazem coisas da faculdade, né? As duas moram durante a semana em Niterói, que fica aqui perto, né? Perto da faculdade delas, que elas vêm conversar com algumas coisas que eu sinto que tem ali do tipo, mãe, o que que eu faço? Eu entro com uma pergunta. E bem aberta e bem ampla, assim, quase que rindo por dentro, que a minha vontade era dizer, ah, faça isso. Mas eu também fico me divertindo com fazer uma pergunta, dessas que mobilizam. E eu digo que tem horas que eu me sinto muito bem. Dá um aperto, porque eu vejo que a pergunta, ela chacoalha, elas ficam ainda no incômodo, mas elas vão para um outro estado em que eu, de alguma forma, eu ouvi de verdade, eu não me meti, eu não dei sugestão, que é a mãe, né, cheia de coisas, e permiti, que é o que eu, né, tô me lembrando de uma situação muito fresca agora, eu permiti que por ela chegasse no caminho que eu recomendaria, Hum, por ela. E também não quis, assim, ficar puxando o assunto, porque, claro que dava vontade. E aí, né? E aí, o que que você fez? Como é que foi? Deixei com que a gente tenha uma boa relação de conversa, de diálogo. Então, eu tenho experimentado esse lugar. E aí, recentemente, a outra, né? Tava com uma amiga aqui em casa e ela falou. Sei qual que era o assunto, e ela falou assim: ai, Sofia, né? Deve ser sobre maternidade, que a amiga falou: Deus me livre, ser mãe, ter filho é muito difícil. Aí a Manu falou assim: ai, deve ser mesmo, né? Imagine um filho passar a vida inteira, é, ficar procurando a mãe para pedir conselho, para pedir: mãe, o que que eu faço, o que que eu faço? Aí ela parou e falou: mas Sofia, né, a amiga dela, falou. Pior é quando a minha mãe, quando eu pergunto alguma coisa pra ela, ela fala assim: filha, o que você decidir, eu te apoio. Eu tô aqui pra te apoiar. E não me dá a resposta. Ela falou: é horrível. Eu prefiro que a minha mãe me dê do que ela me deixe nesse estado. Então, é óbvio que não é pra tudo, onde tem risco, né? é, Onde tem, essas coisas meio de mãe do tipo: já pegou o casaco? Tá de pé no chão, né? Vai se, não sei o quê. é, Eu ainda isso a faço. gente faz ainda. Mas as outras coisas eu tenho. Quando eu me coloco nesse lugar de muita tensão, eu prefiro ouvir, fazer perguntas. Porque eu tenho um pouco dessa característica do adolescente que a gente nunca abandona na relação mãe-filho, eu acho. Acho que só mais velho. Que é o que a mãe fala, o filho tem que fazer o contrário, tem que contrapor. Não é assim. Você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu tô passando. Então, eu já sei que vai vir assim, né? Uma resistência, porque às vezes a gente toca no ponto que às vezes a gente dá com os burros na água mesmo. Mas esse lugar da pergunta é um lugar É um que eu lugar tenho legal. gostado. Eu acho que é um lugar legal para a gente estar na maioria das vezes, né? Tem o Sadhguru, que é um guru indiano, já li Adoro. várias coisas dele e tal, mas tem uma fala dele que é interessante, tem um texto dele, na verdade, que ele diz que os pais não devem educar os filhos, mas educar o que ele diz é assim, a gente quer que os filhos façam as coisas, mas a gente não tem uma base. Ele fala assim, você deveria fazer assim, ensinar a criança aquilo que deu certo na sua vida. Aí você fala, olha, esse aqui eu fiz isso assim e deu certo. Então é uma opção para você. Olha, eu me É. casei assim, 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 olha que beleza.
eu trato o seu pai assim, assim, ele me trata assim, assim, e olha, a gente está feliz, está dando certo. Um exemplo, que está dando certo. Mas a gente não faz isso, ele fala no artigo, e é verdade. A gente quer ensinar os filhos a fazer coisas que a gente fez errado. E como que base que a gente tem para ensinar, né? E a gente quer que faça. A partir de que lugar eu não sei exatamente, né? Que a gente, porque exatamente porque deu errado a gente quer que faça, mas às vezes a gente dá o conselho para ele fazer o que a gente fez, a mesma coisa, com Exato. dinheiro, com relacionamento, com tudo, né? A gente fica, É. é difícil. Então, quando a gente consegue chegar nesse lugar de fazer a pergunta, de deixar, não faz o que você quiser que eu apoio, tipo, se vira que eu tô te segurando, não é isso. É, pensa, né? Pensa, decide, procura. Não é um lugar fácil esse daí, né? Não é um lugar fácil. E eu acho que esse é um caminho da autonomia mesmo, né? Se a É. gente diz que a gente cria filhos para o mundo, para que. Eu escutei uma vez uma pessoa que eu admiro muito, ele falou que estava numa reunião da escola da filha, ele ganhou um troféu e estava escrito lá, pai, na categoria melhor resolvedor de problemas. Ele falou, cara, que fracasso. Porque se eu sou para minha filha o melhor resolvedor de problemas, que autonomia que eu tô dando para ela? E aí o outro que estava ouvindo, ele falou assim, é verdade, né? O quanto que a gente atrofia a musculatura do outro quando a gente faz pelo outro, né? E Então com isso menina, a gente faz mais, eu acho, você não acha? Que a gente tem essa. Você tem só eu duas não meninas, eu tenho, tenho um eu não casal. tenho, não É. tenho. Mas você tem sobrinhos? Eu tenho Isso. sobrinhos. Você acha que a É, gente. Você percebe que é dado mais, por exemplo, quem tem um casal dos seus irmãos, ou dos seus cunhados, ou primos, você sente que é dada mais autonomia para os meninos? eu não, não sei te responder. Eu penso que não, mas eu acho que os pais, de uma maneira geral, a gente. Primeiro que a gente olha para os filhos, quando a gente consegue observar, né, essa coisa de ter consciência, e da gente ver as nossas coisas projetadas nos filhos, né? Então você vê os seus defeitos, aí você vê as suas coisas boas. E eu acho que é nessa relação, quando o pai vê que tem ali algumas confirmações, eu acho que ele solta mais ou solta menos. Eu tenho a impressão que acho que o jogo é um pouco mais por aí. Agora, claro, tem a cultura mesmo, né? Do É. soltem seus Prendam com as cabritos, cabras. exatamente, prendam suas cabras que o meu carneiro. Eu É. acho que tem um pouco disso ainda nos pais da nossa É. geração, Eu, mas os netos, olha, eu só adolescentes tenho são dois meninos, um de 27 e um de 17. Meus filhos já passaram dos 40 anos, então, há 40 anos as coisas mudaram bastante. Então, como eu tenho um casal, eu sempre digo, eu criei os meus filhos como uma menina e um menino. Criei para ser menina e criei para ser menino. Eu já tinha viajado, eu já tinha uma vivência, então eu sentia que eu era uma mãe aberta, tal, mas não era. Eu criei ele com muito mais liberdade do que ela. E ele, o meu filho, que tem os dois filhos, homens, é assim, vai fazer, tipo, vai, eles se prendem, a mãe principalmente, prende mais do que o pai, né, mas prende até certo ponto, porque são, ó, você sabe, você sabe, você é responsável. E eu acho que se eles tivessem uma menina, não seria assim, a menina não ia poder tô indo, sabe, como os meninos fazem. Eu acho que ainda segura, mas eu não tenho muitos é, eu dados. Conversei com a Maria Laura no último episódio, que tem três meninos. E daí ela fala dessa, ela tem uma ligação conflituosa, assim, de mãe, de adolescente, nesse sim, sentido conflituosa, com o mais velho, e os outros dois são mais novos, os gêmeos. E eles são mais mansinhos mesmo. O mais velho é mais dono do nariz dele. E os gêmeos são mais mansinhos. Mas ela cria meninos. Tem uma série de coisas que eles fazem que a gente podia dizer que não é machismo, mas não tem patriarcado naquela casa, mas tem.
E não estou fazendo uma Tem crítica à todos Maria os. Laura, estou observando como que a gente ainda mantém Claro, a estrutura do patriarcado é forte em nós mulheres. E nós que mulheres, porque se fosse só o homem, né, vamos nos livrar deles, mas está na gente, tá dentro da gente isso ainda, né? muito. Essa é uma conversa que eu tenho muito com as meninas, com as minhas filhas. Ó, Milu, que eu tô falando. Ah, já quer brincar. Tem muito com uma conversa muito aberta com as meninas. E eu, assim, o que eu sinto no que eu vejo nas amigas, né, com outras mães que eu converso, é que talvez esse lugar que a gente ainda tem muito a fazer, né, da mulher, de todo esse cenário de violência, e das suas múltiplas violências, eu penso que as meninas, é difícil falar por conta do gênero, né? Ficar falando homem, mulher e gênero. Mas elas talvez tenham um pouco mais de consciência do que é o que não é. A questão é como saber lidar e como enfrentar as violências, mas um pouco mais de consciência. Agora, o que eu sinto, mas é um achismo mesmo, é que talvez os meninos estejam ainda em outro lugar, ainda sem muito rumo. Como é hoje ser um menino, como lidar com. As meninas sempre foram à frente dos meninos, né? Mas talvez os meninos tenham pouco recurso, porque tem um modelo, né, de ser forte ainda, né, de não falar sobre a sua sexualidade para muitos, né? Esse lugar em que eles se experimentam mais, onde aparentemente é mais aberto, mas também tem para os meninos um lugar de não revelar o que sente. Então eu penso que hoje, assim, eu me achei uma privilegiada ser mãe de meninas, porque aqui a gente tem conversas no lugar, né, do que é o feminino, que para mim é uma descoberta muito recente na minha vida, e sobre os movimentos feministas, sobre os direitos, as conquistas e tudo isso que a gente ainda tem que fazer. Mas eu penso que para os meninos, né, não tem tanta referência. Então, É. eu me sinto muito privilegiada de ser mãe de meninas e penso que mãe de meninos tem um desafio bastante grande. Eu acredito assim também. A gente tem com as meninas o grande desafio da proteção, né? De colocar essas meninas num lugar de que elas têm que se proteger, têm que se defender, e ao mesmo tempo que elas têm que proteger e se defender, elas têm que atacar o mundo, que elas têm que desbravar, não é um desafio fácil. O dos homens, talvez, em algum momento. Eu acho que o patriarcado sempre foi perverso com os dois. Você falou de gênero, vamos ficar em masculino e feminino, mas é lógico que a gente está falando de um mundo mais amplo que esse, né? Mas então vamos falar de homens e mulheres, como o patriarcado vê homens e mulheres. Então ele foi Exatamente. perverso com os dois, porque a exigência que foi feita para o homem é severa também. Porém, naquele momento, e hoje ainda acontece em vários lugares do mundo, inclusive em várias regiões do Brasil ainda acontece, a mulher ainda obedece. Então o homem ainda tem o lugar dele. E quando o homem tem aquele lugar de senhor, não que seja um lugar confortável para ele, mas ele sabe como agir, ele sabe o que ele tem que fazer lá. Agora, quando ele enfrenta a mulher que está se emancipando, a mulher que está se libertando, aí é que acho que eles se perdem, né? Que a gente tem É. aquela conversa de homem não gosta de mulher inteligente, homem não gosta de mulher que pensa, homem não gosta disso, mas o que está por trás disso é que a gente desafia, né? A gente representa Bom, um desafio gigante para eles. Então não é que eles não gostam, que não admiram, que não percebem a qualidade dessas mulheres, mas vou ter que lidar com essa mulher. é medo mesmo, tem É medo. medo porque não sabe o que fazer. Porque se ele for bonito, for uma beleza, a gente tem conversas tipo, nossa, essa daí, ela faz o marido dela lavar a louça e o cara vira piada. Ele troca a fralda da filha, ele vira piada ainda. Até hoje acontece isso. Então Oh, é difícil, né, para o homem. Eu concordo com você. é difícil.
Porém, é porque quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente precisaria ter, inclusive, política pública que apoiasse, né? Tivesse muito mais respaldo nas escolas, nas instituições, para transformar a sociedade. Agora, quando a gente vai para o mundo dos adultos, né? Eu fiz um, parte de um programa que era o Feminino na Liderança. Então, olhar para esse lugar das mulheres executivas, né? Das mulheres que são gerentes no mundo corporativo. Gente, o que a gente mais constatou, assim, numa percepção coletiva, era o machismo nas mulheres, né? Esse lugar da competição, esse lugar desse jeito masculino de se relacionar. Porque ou você mata ou você morre. Num É, ambiente assim, ou você mata ou você morre. Então, é esse lugar que você falou, né? As meninas têm que se proteger, mas têm que lutar. é, E aí tem que lutar contra esse lugar, né? Então a gente tinha essa grande pergunta. Então, como é o jeito feminino de liderar, se não é esse? E como é que a gente estabelece novas relações? Porque os homens não querem perder o seu poder. é, Seria muito fácil se eles estivessem conosco, né? Mas eles não querem perder suas regalias, eles continuam nas reuniões dizendo, parafraseando as mulheres, ou dizendo assim, não, 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 o que que ela quis dizer foi isso, ou se não se beneficiando das ideias. Isso é uma coisa muito comum, mais do que a gente imagina. Fora outros casos absurdos, assim, né, é, de violência com a mulher assim do corpo, né? Ficar tirando foto e distribuindo no grupo de WhatsApp, coisa que deveria já ter morrido há muito tempo, mas é. E a gente entra nesse jogo, no caso das fotos, por exemplo, você vê as fotos no eu não tenho no meu celular TikTok, mas sei o que é TikTok. Vejo que todo mundo tem também TikTok, tenho, mas sei que TikTok, é. Kawaii, essas coisas todas, do jeito que as meninas ficam, né? E não são só meninas, mulheres, né? Aquela roupa super justa, e faz biquinho, e faz tudo. A gente ainda joga o jogo, né? Tá complicado. Aí chega, volta naquilo que o Sadhguru falou. Como que a gente pode ter políticas públicas e cuidar das crianças se nós adultos não mudamos? Quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Como que a gente pode? Porque a gente não pode abandonar as crianças, dizer, olha, porque ele traz uma ideia mais ou menos essa. Deixa crescer, viu? Deixa eles viverem porque eles sabem. A gente não consegue fazer isso nesse mundo hoje, porque o mundo está perigoso, não dá para fazer isso. Não dá para ser ingênuo, E exatamente. daí eu vou liderar um caminho. Por que caminho se eu não conheço o caminho? Tá punk, eu acho. É, tá Ah, bem punk, tá difícil. Mas vamos esperançar, como todo mundo diz, né? Vamos esperançar. E dentro do esperançar, o que que você acha que pode acontecer de real, não o que deveria acontecer? O que que você acha de real que pode acontecer? O que que a gente pode fazer como indivíduos e como coletivo para ir mudando isso, mudando a situação mantendo esse gênero de masculino e mantendo meninos e meninas, né? Vamos manter por aí por enquanto. Uma outra hora eu prometo para todo mundo que nos acompanha que a gente vai falar sobre LGBTQ+, que aí eu vou aprender tudo porque eu não sei nada desse mundo. Então, é um como é que você mundo. esperanceia? Eu vou trazer uma coisa que talvez independa de gênero, mas que é esse caminho do autoconhecimento, assim, uma palavra bem desgastada e uma palavra bem é, gra- Abusado. abusada e grávida, assim, grávida no sentido que você não sabe se é menino, se é menina, se, né? Tem muitos significados. Porque esse lugar de eu me conhecer e de eu dar um peso entre razão e sentimento, né? Essa coisa dar lugar ao sentir que na minha vida é muito recente. Eu não, eu fui há muito pouco tempo falando, nossa, mas eu sinto isso.
nomeando, né? Logo na sequência, julgando, né? Porque quando a gente não sabe tudo que isso acontece, a gente já vem com a gente saca os nossos rótulos, né? É. Então eu penso que uma revolução, e para quem, por exemplo, né, para os psicólogos do qual eu sou fã desse tipo de trabalho, né, e em particular dos analistas junguianos, que eu gosto muito de estudar Jung, fala que é esse lugar da energia feminina, que Hum. tem um jeito de ser feminino que não tem a ver com gênero. Existe toda uma discussão entre, né, os analistas, né, como é que é isso, mas que tem a ver com essas atitudes do feminino, que é escutar, acolher, de ter um diálogo, de você considerar o que é diverso, né? Então, dentro aí dessa energia, né? A energia feminina, ela é redonda, esse lugar, né? Do espiral, né? O lugar da objetividade, que é a energia masculina. E as duas precisam estar em equilíbrio, porque não dá para a gente ter só energia feminina, porque senão a gente não realiza, né? A Uhum. realização, a objetividade, você ser assertivo, você buscar seu caminho, tudo isso é desse lugar da energia masculina. Então, o ideal é sempre, para cada situação, ora uma energia, ora outra. Mas o que essas pessoas entendidas dizem é que o mundo está muito masculino, né? A Da energia masculina está agressividade. muito forte, né? É. E a energia masculina sombria, né? Onde vem a Hum. agressividade, a violência. Aí a gente olha as polaridades, né? Na política, na sociedade, para tudo. Então, esse convite para que a gente. é, Quando você falou do queria ser professora, ao mestre com carinho, eu ainda tenho esse desejo de estar nas escolas com as crianças e poder, de alguma forma, fazer com que esse espaço seja um espaço de despertar esse sentir, que meninos possam chorar e que eles possam entender de onde vem esse choro, nomear. E nós adultos, se nos conhecermos, a gente tem a, como se diz, a competência, né? A Uhum. possibilidade de fazer com que aquela criança, aquele jovem, é, brote, né? Que ele floresça a partir de quem ele é e que ele dê lugar a esse sentir, isso que a gente nesse mundo é muito privado, né? É. Como é que você, né? O mundo que é o da ciência, que é o racional. E olha que a ciência hoje eu escuto muitos, né? Se colocando outros componentes na ciência, a espiritualidade já é uma conversa velha, mas trazendo uma conversa com é, os benefícios da respiração, né? Então, os neurocientistas olhando como é que o corpo tem uma sabedoria gigantesca. Então, não é só mais o nosso corpo levando o cabeção para passear, né? E para o seu Uhum. serviço. A gente é um ser integral. Então, que a educação tivesse Seria mais esse interessante. lugar. E é É, legal que aconteça isso num espaço assim mais coletivo, porque você pode, eu conheço, conheço de conhecer pessoalmente e da gente ler também inúmeros casos de pais, mãe e pai, que criam a criança nesse, vou chamar de um mundo ideal, assim, que ela se conhece, tem muita criança que ela é vegetariana, que ela tem consciência política, ambiental e tal. A hora que ela entra na escola, ela é o esquisito, a esquisitinha. Essa criança, totalmente. ela ninguém quer saber. Se é Alvo de coletivo, bullying, né? hã? Alvo de É um bullying, bullying, a certo? pessoa fica uma pessoa esquisitinha. Aí, devagar, ela vai se adaptando, mesmo que em casa ela se comporte daquele jeito, fora, ela vai se adequando, porque ela tem que sobreviver naquele grupo. Então, se isso acontece dentro das escolas,
seria muito legal, né? Uma classe de crianças que estão aprendendo esse tipo de coisa, aprendendo artes, aprendendo a admirar a arte, conhecer a arte, aprendendo a se respeitar. Tem um trabalho puxa, eu vou fazer um parênteses aqui, falar uma coisa que eu faz tempo que eu estou precisando falar em algum lugar e eu vou falar agora. Todos os episódios do podcast, quando a gente conversa sobre coisas e cita, às vezes você vai citar alguém, por exemplo, Jung, a gente sabe quem é. Se você tivesse falado qualquer outro nome que eu poderia não conhecer, daí o que que eu faço? Sadhguru, por exemplo. Sadhguru, por exemplo. Eu pego informação e no site da gente, no site tem a transcrição, e lá na transcrição eu ponho todas as informações, porque aí eu vou buscar. Se a pessoa não fala na hora, eu vou buscar. Quem é essa empresa, quem é esse livro, quem é esse autor, quem é esse tudo, eu coloco lá. Então, quem tiver interesse em saber, nossa, do que elas estão falando, vai achar lá. Tem uma mulher que agora ela é americana, ficou famosa na época e eu só soube dela recentemente, ela está viva ainda. Não sei se você ouviu falar, eu nem sei se eu compartilhei com você. Uma americana que há muitos anos, quando ela era mocinha, hoje ela é uma senhora, acho que ela é mais velha que eu. Sim, é mais velha que eu. Quando ela era uma mocinha, ela fez um experimento na escola. É fantástico, ela trabalha com isso, até recentemente ela trabalhava com isso. O experimento que ela fez na escola, as crianças sabiam que era o experimento. Sabia, Tá, mas eram crianças. E aí ela separou as crianças em, de olhos azuis, as crianças claras, como superiores, e os de cabelo mais escuro, de olhos castanhos, como inferiores. E eles toparam, a brincadeira as crianças toparam, tem vídeo na internet, é incrível. Eles toparam. E daí ela começou a dar vantagens para os que tinham olhos claros, os que eram loirinhos. Então essas crianças elas tinham mais tempo de intervalo, ela tinha mais paciência para explicar. E os outros, ela começou a ofender, ele fazia alguma coisa errada, seu burro. E aí a classe começou a se comportar de um jeito que os branquinhos, mais branquinhos, começaram a atacar os outros. Inclusive, eles iam para o recreio e aí e os mais moreninhos, não morenos negros, a gente não está falando de negro, é criança de cabelo escuro, são brancos todos americanos, aham, aham. cabelo mais castanho escuro e olho castanho. Eles começaram a se sentir inferiorizados. E aí ela, num determinado momento, ela troca. Agora a gente vai trocar. E aí Sim. começa a fazer o contrário, os de olhos claros, aquela sensação de vingança, de delícia que os outros estavam sentindo, e os outros acharam que estavam injustiçados. E ela fez, depois de velha já, ela fez isso em empresas com pessoas. Tem muita coisa. Eu vou passar o nome dela. Eu vou passar Que o nome legal. dela. Vou passar o nome dela. E e os links do trabalho que ela faz. Então, o que que a gente mostra? Que essa coisa da branquitude é inventada, a negritude, né, o conceito de negro inferior, o branco superior é inventado, homem é superior é inventado, tudo é inventado. Então, a gente tem que desinventar. Por isso que eu falo que desinventar dentro de casa, eu posso fazer isso com o meu filho. Mas ele vai para o mundo tem isso inventado ainda. Então tem que ser no coletivo, né? Tem que ser, e não só com crianças, tem que ser com adultos, tem que ser feito com adultos. Sim. O trabalho que ela faz é legal porque ela não fala sobre isso. Ela faz a pessoa sentir. Senti. Então ela sente aquilo e Aí ela vai. fala com adultos. Ela tem um vídeo também que ela está falando com adultos, e daí tem uns homens sentados no chão. Eles quase choram, sabe? Porque ela está maltratando ele. Por que você está fazendo isso? Sabe? Eles vão ficando assim, e os outros que estão sentados em volta, nesse caso tem pessoas negras sentadas em volta como superiores, os negros vão se sentindo poderosos e os outros vão se sentir diminuídos. Então, é perigoso isso, a gente só inverter a ampulheta, né? Agora a mulher está por cima, agora o negro está por cima, agora o indígena está por cima. Não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem, também não é nivelar, né? Mas nivelar em direitos, nivelar em valores, né? Sim. É como a gente dá lugar à diversidade mesmo, que são Isso, várias, né? Diversidade de raça, cognitiva, né? É deixar é. florescer E a riqueza é tão linda, né?
muito, é muito. Eu Só acho que que numa sociedade de massa, de consumo, né? A é, gente não quer o diferente, mesmo porque dizem aí os neurocientistas que primeiro o nosso cérebro não gosta do diferente, então a gente precisa aprender a lidar com o diferente. Por isso que o ambiente, né, a escola seria um lugar muito fértil, né, para a gente é para a gente fazer estar isso. nesse lugar. É. A, a Juliana, que também eu fiz um podcast com ela, é brasileira e mora na Alemanha, e daí ela fala disso, ela fala que os alemães fazem sempre tudo igual, eles gostam de saber o que vai acontecer, como vão ser as coisas. E daí ela falou assim, ah, e as pessoas falam, não, quando eles aposentam, eles gostam de ir para Espanha, quer dizer, vão para um lugar diferente que tem sol e tudo. Ela falou, não, eles vão para Maiorca, acho que ela fala. Eu acho que é Maiorca, mas vão para um lugar na Espanha onde ninguém nem fala espanhol, só falam alemão. Então eles saem da Alemanha, vão para um lugar de sol, mas onde só há alemães. Então a gente tem essa tendência, acho que por um sentido de segurança, né? Segurança de Um sentido de sobrevivência, sim, que é sobrevivência. comum, né? É. Sim. Quando eu viajei, então vou fazer essa viagem para a Bahia agora. E é interessante porque eu já viajei, eu já fui para a Índia, por exemplo, que é um extremo, e já fui para Etiópia, que é outro, que são dois lugares muito diferentes, né? Que a gente, porque para a Europa e para os Estados Unidos a gente vai, né? É mais do mesmo com algumas diferenças e tal, mas enfim. Eu fui para esses lugares, mas numa posição de alguma forma, é esquisito falar isso porque parece pretensiosa, mas não é, é como eu vejo as coisas. Num lugar de superioridade no seguinte, eu tenho mais dinheiro. Eu tinha na Etiópia, porque já faz muito mais anos que eu fui para a Etiópia do que eu fui para a Índia. Quando eu fui para a Etiópia, eu fui com toda a arrogância de uma pessoa branca. Toda ela foi junto comigo. Aquele lugar, não de colonizadora, mas a Entendo. arrogância branca. De eu ver, por exemplo, as pessoas cozinhando no chão. O fogãozinho está no chão, na escola onde eu trabalhava, e as pessoas estão ali cozinhando, uma bacinha para lavar as coisas, e a dona da escola, nesse caso, é uma americana. E chamei a atenção da senhora. Por favor, faça uma pia e põe um fogão para essas mulheres. Mas todo mundo, daí eles comem com as mãos, porque eles fazem a injera, que é que nem uma panqueca, assim, que é uma agressão dizer que a injera é uma panqueca, mas é a forma de uma panqueca e a comida é toda virada lá. Daí você vai cortando essa injera, que é um pedaço, como um pão, né, uma panqueca, e com ela você pega a comida e eles comem com as mãos. Também, tipo, não, eu comia com garfo. Eu ia a restaurantes, eu pedia um garfo, porque eu sou uma pessoa branquinha, né? E, mas eu aprendi, eu achei muito bom, eu gosto dessa minha capacidade de aprender. Eu aprendi. Quando eu fui para a Índia, eu já comi com a mão mesmo, né? Já comi Mas com a mão mesmo, mas a gente tem essa coisa de, primeiro, quero ficar entre os meus iguais porque aqui eu tenho segurança, e depois aqui eu não quero porque é muito superior, eu tenho medo, e aqui é legal ficar porque eu sou superior. A gente tem essa coisa maluca dentro da gente, né? maluca, maluca. E tem que ter, Você se a gente tem tem também consciência disso, fica mais fácil, mas na maioria das vezes a gente não tem consciência disso, né? a gente volta na consciência, né? É, Que é o começo dessa conversa. Coisas que a gente faz que a gente não tem consciência, e aí é uma reprodução de preconceitos, de crenças, né? Vai um troço. Agora, esse lugar de quando a gente, né, sabe pensar sobre o pensar, como a gente desfruta e desapega e aprende, né? aprende. Então, Aí isso que é aprende, né? algo aí que aprende, exatamente. Então, esse é um espírito bacana mesmo de estar na vida dessa forma, né? É, De aprender. é. Eu E é sou. um meia-culpa sem culpa. Eu reconheço que, nossa, fiz errado, nossa, fui assim, mas de repente eu percebi. Inclusive me ajudaram a perceber, né? As próprias crianças me ajudaram a perceber. Lá na Etiópia tem muitas histórias. Eu escrevi, inclusive, para não esquecer de todas as histórias, mas eles têm um costume de pedir. Eles estão num lugar de pedir. Então, não, você consegue andar quilômetros na Etiópia sem ver uma pessoa branca. Eu estou falando de 2012. Hoje, não sei como que está lá. Porque quando eu saí, os chineses estavam lá construindo ferrovias e tudo. A Etiópia cresceu, mas tá em guerra civil lá ainda, né? Agora. Mas, enfim, era 2012.
Tudo era pedir, eles queriam tudo. Tipo, eu tô com uma coisinha no cabelo, dá pra mim? Aí você vai com uma pulseirinha, você dá pra mim? Daí quando eu tava pra vir embora, então, mais ainda, porque daí eu já não precisava mais daquelas coisas, eu podia deixar aquela sua bota, você dá pra mim? E são assim. E as crianças na escola, eu dava aula para as crianças de 3 e 4 anos. Era aula de conversação. Então é a escola que vem desde o maternal. Então é assim, criança, 3 e 4 anos. E bater papo, contar Pitiquicos. historinha, bem pitiquinha assim, né? E é uma escola que vai até o ensino médio, mas os meus eram os pequenininhos. E no final do ano, que era o final o ano deles lá é igual ao dos Estados Unidos, termina no meio do ano aqui, em julho, né? Termina. No final do ano a gente começou a trabalhar com as crianças a festa de encerramento para a formatura deles, quem ia formar ia passar de ano. Então juntaram todas as crianças, mas todos crianças que estavam naquele espaço. As professoras, as crianças, a gente sentava no chão e tal. E eu fui treinar uma poesia com três crianças deliciosas de 6 anos, 6 para 7 anos. Assim, dois meninos e uma menina. E o menino, um deles, ele me pedia tudo. Ele queria meu lápis, ele queria meu caderno, ele queria tudo. E daí eu fui dar uma lição. Como que entre. Nossa Senhora. Fui dar uma lição para ele. Porque entre a gente fala assim: a gente anda na rua, eles pensam que a gente é uma nota de dólar, que a gente é rico, que a gente é aquilo. E eu fui falar para o menino de 6 anos essa filosofia, essa teoria. E aí eu disse para ele: é porque você vê a pessoa que é branca, eles têm um inglês já nessa época. Eles têm um inglês que dá para conversar, assim, é uma escola muito boa, porque desde pitiquinho eles estão aprendendo, quando chega a 6, 7 anos, eles estão falando inglês. E aí eu falei para ele, você vê uma pessoa branca, você acha que a gente é rico só porque é branco. E ele ficou com uma carinha que ele não entendeu, eu achei que ele não entendeu a minha filosofia. Ele não estava entendendo o branco da história. Daí ele falou assim, daí eu vi que ele não entendeu, eu falei, você entendeu? Não. Ele falou, o que que é branco? Daí eu tive a inteligência. Gente, eu devia ter vergonha de falar isso, mas eu não tenho vergonha, porque as pessoas podem aprender com a minha idiotice. Eu peguei a minha mãozinha branquinha, perto da mãozinha dele, os etíopes são uma cor de café maravilhoso, né? Eles têm uma cor maravilhosa. Coloquei a minha mãozinha branquinha, perto da mãozinha moreninha dele, e daí fui mostrar para ele que nós dois éramos diferentes. Eu não tinha 15 anos, eu não tinha 14 anos, eu era uma mulher adulta. Mas enfim, aí ele começou a dar risada, porque daí ele percebeu o que eu estava falando, e ele falou assim para mim você é vermelha. Eu falei, vermelho? Daí ele deu risada e falou, seu nariz é vermelho. Porque eu tomava sol lá e o nariz ficava vermelho, aquela tomate aqui, né? Então ele não tinha nem noção de conceito de pessoa branca, pessoa preta, e eu filosofando lá, e no fim ele disse que eu era vermelha. Tem um filme com o Denzel Washington, que ele é Que um. delícia. Não é maravilha? Gente, tô aqui e já vi a cena de vocês dois conversando. Não é lindo? Então tem um filme do Denzel Washington que ele é uma história verdadeira de um sul-africano, que eu não vou lembrar quem é agora, mas que está em julgamento. E o juiz fala assim para ele: eu não sei por que que vocês se chamam de pretos, porque vocês não são pretos, vocês são marrons. E o Denzel Washington, na personagem dele, ele fala assim: Meritíssimo, eu não sei por que vocês se chamam brancos. Para nós, vocês são cor-de-rosa. E é isso mesmo, esse conceito que a gente está nesse lugar. Então, tem o patriarcado, é uma pirâmide muito grande, né? A gente está acusando o pico da pirâmide, que são os brancos, ricos, poderosos. Mas a gente está todo mundo envolvido, né? A gente está tudo misturado nessa teia, e por isso que é difícil sair. E se a gente fosse diferente, era mais fácil sair, mas a gente é tudo igual, né? Olha, você. A minha cabeça fica vindo, tá vindo muitas, né? Muitos acontecimentos, muitas situações. E essa sua história também me fez lembrar uma da minha arrogância que eu aprendi na faculdade, porque eu estudei na USP, então lá é o lugar do saber, que não se pode chamar uma professora de tia, porque isso tem a ver com aquele passado onde não, o professor não era
uma figura. Nossa, parece que eu tô ouvindo meu professor lá, sei lá, quase 40 anos atrás, 30 anos atrás. Que o professor não era uma pessoa reconhecida, era aquele, né, que era da família, por isso que as crianças chamavam de tia, e tem a ver com esse lugar do ensino, em que existiam as delegacias de ensino, esse lugar onde a escola, né, tem toda uma conotação militar, etc, né? Então, eu tinha isso, essa bandeira, continuo com o meu desejo de ser professora, então, na pandemia, eu fiz, durante 3 anos, um trabalho numa escola, aqui no Rio de Janeiro. E eu era uma arte educadora. E aí as crianças chamavam eu e a minha parceira de quê? De tia. E chamavam todas as professoras de tia. E eu não falava nada, mas por dentro eu falava assim: estou traindo a minha profissão, porque eu não estou fazendo nada, e eu estou permitindo, e, né? Não pode chamar de tia. E aí, já, quando a gente estava bem íntimo, lembro que a gente estava assistindo um cinema, tinha uma sala de cinema. E aí todo mundo tava, tia, tia, tia. Aí eu falei, olha só, o que é esse negócio de tia? E eu lá sou parente de você. Eu tava brincando, né? Falando, a gente brincava muito. E eu lá sou parente de vocês. Aí todo mundo, sabe, em uníssono falou, claro, tia, você é igual uma pessoa da nossa família. Pá, na minha cara. Então, tia para aquelas crianças era um lugar de afeto, de relação, de confiança. Então, esse lugar que a gente vai colecionando um saber que tem a ver com autoridade, que tem a ver com preconceito, que você compra um conhecimento de alguém e só reproduz, eu acho que só as crianças. Eu estou tentando me lembrar se eu tive alguma lição tão grande de algum adulto, eu acho que não. Ou foi de uma É, criança, é. ou foi de uma senhora sábia, de um senhor assim que já viveu e que já se desprendeu. Mas as crianças, sobretudo, são os que deixa a gente nu, né? Deixa a gente Deixa nu. eu te contar uma última aqui da Etiópia, que eu fiquei lá 7 meses, mas todos os dias eu tinha uma lição. A minha colega de casa é uma professora apaixonante, assim, é uma mulher que eu amo, minha amiga, bem mais novinha, ela tem a idade ela é um pouco mais nova que a Wendy. Ela chama Nancy, é do Quênia, a gente morava juntas. E a gente fez muitas coisas lá juntas, foi muito legal, conheci gente muito bacana, mas com as crianças eu aprendi demais. Nessa mesma organização de encerramento, lá a gente é obrigado a usar jaleco. Então eu tinha a minha calça jeans, uma camisa e o jaleco branco sempre. E fechado, né? Manga comprida, jaleco de manga comprida. Então estava sempre fechada na minha roupa. E daí, num dia desses que a gente estava ensaiando com as crianças, todo mundo sentado no chão, se senta, a calça levanta, assim, a canela fica de fora, né? Puxa, eu ia contar outra coisa, mas veio contar essa também. Então agora são duas coisas, porque o que eu ia contar é outra. Nessa não tem arrogância nenhuma. A criança chegou, viu minha canela branquela, porque eu sou, essa cor minha aqui é uma cor de sol, que eu tomo sol quando eu saio. Acho que vai ver a canela e a bunda, minha filha, é cor da sua parede aí, né? E aí, com a canela de fora, a menininha apontou e falou assim: por que que é isso? Uma das pequenininhas. Na hora eu percebi que ela estava falando, na hora eu percebi que era a cor, pelo jeito dela, sei lá. Daí fui filosofar, porque eu sou uma filósofa maravilhosa. Daí eu fui, e a gente tinha muitas flores lá, um jardim bonito na escola. Daí eu fui falar das flores e das Ah, borboletas e das cores e da criatividade de Deus que fez esse mundo maravilhoso com tantas cores e tal. E daí eu ia dizer, ia completar que então ele fez pessoas de cores diferentes, mas eu ainda estava na natureza quando ela já entendeu o que eu quis dizer e ela falou: Mas ele não pintou você. Ok, então. Ok, não é genial, é não é? genial. Não é maravilhoso? Genial, genial, genial. Mas o que eu ia contar, eu começo a lembrar deles, eu tenho tanta saudade deles. Uma menininha veio fazer trança no meu cabelo, daí ela puxou a trancinha assim, fez a trancinha e largou aqui desse lado.
porque elas usam muitas trancinhas, né? Fez uma trancinha pequenininha aqui do lado, o cabelo estava mais comprido lá. Aí veio desse lado e fez outra trancinha. Quando ela terminou aqui, ela voltou aqui para fazer mais uma, porque elas vão fazendo assim as trancinhas, né? Quando ela voltou, essa aqui estava desmanchada. Daí ela teve paciência de fazer de novo. Ela fez. Eu estava achando que ela estava adorando mexer no meu cabelo. Estava permitindo fazer a trança. Achei que ela estava feliz aqui. E estava feliz dela mexer no meu cabelinho também. Quando ela veio pro lado de cá, que essa aqui desmanchou também, ela falou assim: Nossa, como que seu cabelo é ruim. Ai, olha, não é? Eu tenho muita vontade de voltar nesses lugares assim, mas para viver de novo essas coisas. Você voltar é diferente, é outra história, outras pessoas, outro mundo, e você é outra, né? Mas a gente aprende muito. Eu gosto muito, Adriana, de perceber. A Wendy já falou para mim outro dia, porque você fica falando sempre que você gosta da ignorância. Não é que eu gosto da ignorância, eu gosto de perceber a minha ignorância e a minha estupidez, muitas vezes, porque perceber é tão legal, porque você acorda. Você fala, gente Acorda, do céu, onde que eu tô? acorda. Né? Você começa a perceber muita Eu tô coisa, gente. muito ruim de nome também. Não sei quem falou esses dias pra mim. Ou não, já sei. Não, não sei se é o livro que a gente tá lendo do Caminho do Artista. Não sei. Acho que pode ser. Eu não li outra coisa. X. Que tá falando exatamente isso. Que o que a gente precisa fazer, assim, se a gente pudesse só fazer uma coisa na vida, seria isso. Estar atento para perceber aquilo que surge. E quando é a nossa inadequação, a nossa ignorância, eu ignoro aquilo, eu falo, é tipo uma explosão, né? É, De, 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 de consciência, conhecimento, sei lá o quê. Mas eu fico pensando que esse é um estado em que a gente precisa se colocar de não estar distraído, né? é. Que se a gente está distraído com. Era isso que se tratava. Eu tenho quase certeza que é o capítulo 2 do livro. Então eu vou É. voltar. Que é ou a gente está distraído com o passado, porque alguma coisa está doendo, você não revirou, não entendeu bem, porque aquela fulana, porque aquele fulano, porque o trabalho. Ou você está ansioso Pelo com o futuro. futuro, Hum, e que também já dizem os especialistas que a gente, 80% do nosso pensamento a gente repete do dia anterior, então a gente fica sofrendo com o futuro, que é a repetição do passado. Então, estamos bem é, mal parados. bem mal Mas quando a parado. gente se coloca nesse lugar, né, de perceber, É. é que acontece. E sobre falar, a gente vai encerrando, vai chegando o nosso tempo aqui. Para, não que eu vou encerrar, mas para a gente já ir caminhando para encerrar, eu acho assim, o que eu vejo como onde eu tenho esperança, onde eu coloco a minha esperança, nessas conversas. Porque se eu chegar agora, terminei de conversar com você e vou contar para a Wendy, para minha filha, o que a gente conversou, na esperança de ensinar alguma coisa para ela, não vou ensinar. Quando que vai acontecer isso? Quando a gente estiver conversando, e daí ela fala uma coisa, eu falo outra coisa, essa conversa que eu estou tendo com você, eu tenho com ela, daí eu tenho numa roda de mulheres, e devagarinho, aos poucos, a gente vai trazendo os homens, e eu falo devagarinho e aos poucos, porque a gente tem que primeiro se sentir apoiada, cuidada, porque se a gente começar uma conversa, eu sinto assim, percebo assim, quando eu começo uma roda já com homens e mulheres, já tem é difícil manter o equilíbrio. Você começa só com mulheres, você ajeita, equilibra as mulheres, a gente adquire confiança umas nas outras, depois os homens podem entrar porque a gente já está forte conosco, né? Mas essa conversa que as pessoas vão percebendo que você não precisa falar para elas, olha, tem que fazer. Eu conto uma história, ela conta uma história e ela ouve a própria voz e fala, nossa, olha o que eu fiz. Eu acho que é assim que a gente vai despertando, né? Conversar, eu acho que é um ler, eu acho que ler, eu adoro ler e descubro muita coisa na leitura, mas daí é uma aprendizagem solitária. Se a gente faz em grupo, assim, é muito gostoso, né? A gente aprende muita coisa, né? Eu acho Eu fantástico. vou colar de você esse esperançar,
o mundo complexo que a gente está vivendo, eu penso que isso é uma ação curativa, no sentido, né? Também é uma palavra gasta, horrível, mas pelas histórias, né? Pelo teor das conversas, nossa, o que eu já acessei aqui de memória, né? Eu fui viajando nas suas histórias, eu fui trazendo as minhas. Eu acho que isso tem um poder de organização, né? Por isso que eu usei a palavra curativa, de prevenção e de transformação mesmo, É, é. É no coletivo, né, que a gente no coletivo. consegue mudar, é no coletivo. E daí sim, aí você vai para as crianças, não nesse lugar de que eu vou ensinar a se Não, comportar, eu vou mostrar elas, aí você é um espelho de uma coisa bacana, né? Como que funciona, como que daí dá para a gente exatamente. se- ser um exemplo, né? De Exatamente. ser um exemplo para. Eu acho que a única forma da gente ajudar as crianças é a gente se ajudando. Tipo, a gente põe a máscara, respira bem, puxa o ar e depois a gente vai socorrer a criança, porque nesse momento, do jeito que está a sociedade, a gente só está estragando as crianças cada vez mais. Ó, tô totalmente contigo, assina embaixo, Mas totalmente. há esperança, porque a gente pode fazer isso, a gente está fazendo isso aqui agora. Tem muita gente. Uma outra coisa que eu tenho observado já tem algum tempo, não é de agora, é que os movimentos para essa cura que você está dizendo estão aumentando no mundo inteiro. A gente fica vendo, vê pelo WhatsApp a quantidade de cursos, oportunidades e vivências que a gente recebe por dia, É não é verdade, por mês ou por ano, por dia. é verdade. Várias, várias vivências, né? Então tem muita gente buscando, tem muita gente Muito. procurando, muita gente Nunca, encontrando. nunca houve nada parecido. É Eu verdade. acho que não, é. Eu acho que não. Na época dos hippies, os anos 70, eu sou de 55, os anos 70, eu estava assistindo um filme ontem, inclusive, sobre a ditadura, que eu recomendo, que é O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que é um filme bem bonito, brasileiro. E daí eles começaram a dançar uma musiquinha do Roberto Carlos, e as crianças dançando, e eu comecei a lembrar, nossa, eu estava assistindo o filme e estava voltando, vivendo aquilo lá. E daí estava lembrando dos hippies, e foi um movimento diferente, não foi um movimento, foi um movimento daquele a paz e amor, tal, era É, diferente do autoconhecimento. E concordo agora plenamente. esse movimento agora de autoconhecimento e não egoísta também, porque a gente também passou por aquela fase de, eu vou voltar para mim, para o meu umbigo, eu vou ascender, eu vou ficar bonita, também não vai resolver nada. A gente tem que ser coletivo, né? É, e tem um reforço hoje desse mundo capitalista para esse lugar, né, eles dizem que é o lugar do bem-estar, né, que você consome uma série de coisas para você ficar bem. Não se trata disso. Não, 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 esses movimentos que eu estou te falando estão saindo disso, né? É sempre no exatamente. coletivo, é o grupo, é a vivência, né? É a vivência. É uma vivência coletiva, eu acho que é bem legal. Grupos pequenos, ainda muito elitizado, na minha opinião, porque as coisas são caras, a gente recebe propostas de vivências de mais de R$ 1.000, R$ 1.500, então ainda está muito elitizado, embora haja também grupos que estão acontecendo com colaboração social, com uma Ah, coisa assim, né? Tá acontecendo, tá? E não é só aqui no Brasil, não sei se são só nas cidades grandes, né? Não sei. Agora eu vou para Bahia, vamos ver como é que tá o mundo correndo lá no interior, num povoado no nordeste da Bahia. Vamos ver que como é que tá o mundo delícia. lá. Que delícia. É, mas pro final do mês eu vou, depois eu te conto mais sobre isso. Então a gente chegou ao nosso tempo e gostaria que você encerrasse o que quer que você queira dizer. Olha, o tempo passou tão rápido que eu não senti. Foi muito agradável. A gente já tem essa relação, né? É, A gente conversa bastante, a gente troca bastante. É, mas eu acho que o que eu levo de tudo que a gente conversou foi o poder das conversas. é, E que a gente não precisa ser nenhuma
figura de autoridade, nenhuma sumidade, ninguém famoso, ninguém com 300 mil seguidores lá, para a gente poder ter uma conversa sanadora, uma conversa assim que restaura, que restabelece. É. Então, esse é o sentimento que eu saio assim de ter participado de algo que fica vibrando, né? E a gente trocou histórias, né? É. Se fez perguntas, trocou histórias, conheceu um pouco mais da outra, Ninguém pôde deu falar aula, sobre, ninguém trouxe me deu expressões aula. científicas, assim, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo. E que me abriu muitas gavetinhas e eu adorei a conhecer as suas, sobretudo a história das crianças, né? É, das Que essas crianças, né? foram O só ponto alto. essa vivência na Etiópia, eu devia já ter feito isso, tinha que escrever um livro, porque Tem, eu vi coisas tem. maravilhosas lá. É, eu vi coisas maravilhosas. Então tá bom, Adriana, muito E obrigada. Estou muito você, feliz. Fale. como que você termina Como esse então, eu podcast? vou terminar aí onde você terminou, que eu tinha concluído isso mesmo, que é a gente precisa conversar. É o que eu faço, a minha vida é conversar. Tenho grupo aqui, grupo ali, grupo ali, grupo de mulheres, vou formando mais, estou formando mais um agora, num outro bairro em Sorocaba, na periferia, junto com uma amiga com essa com quem eu vou para a Bahia. A gente está fazendo um grupo aqui em Sorocaba também, que aqui chama São Bento 2, que tem um bairro chamado Parque de São Bento. E daí tem um espaço que foi, há algum tempo, foi invadido e depois a prefeitura reconheceu, então lá agora está melhorando, mas ainda é um espaço de necessidade ainda, que chama São Bento 2. E a gente tem um espacinho, uma casa ainda que está só no tijolo e no cimento, uma casinha feia, mas a gente, assim, feia ainda porque não tem nada pronto, a gente olha o sol entrando naquela janela assim, já fala quanta coisa que vai conseguir fazer lá dentro. E é isso que eu gosto de fazer, de estar, mas não, mas agora eu tenho uma alegria muito grande de que eu não levo mais na minha sacolinha a arrogância. É, não levo. Eu vou para aprender e eu fico muito feliz, assim, de aprender. É lógico que eu estou ensinando uma série de coisas de artesanato, trago conhecimentos, porque eu leio e elas não leem, né? Trago conhecimentos, histórias e tal, eu entrego isso para elas. Mas o que eu trago comigo de volta não dá para pesar e dizer eu deixei mais ou trouxe mais. Tô feliz com esse trabalho. Então eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse é o caminho. Que É isso. delícia. Foi muito bom. Muito obrigada. E a Eu que gente vai continuar as agradeço. nossas conversas em off depois. Mas muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu Seu que cachorrinho já agradeço. está Já agora, está aqui, ó, me chamando ué, para brincar. já quer brincar. Beijo, Adriana. Obrigada. Beijo, Lígia.